Hoje vamos conhecer o mistério por trás das cidades destruídas por Deus. Segundo a Bíblia, essas cidades foram destruídas com fogo e enxofre que caíram do céu. Mas, será que isso realmente aconteceu? E quais eram os pecados tão graves que levaram a essa destruição? Já deixa seu like e se inscreve para mais curiosidades da Bíblia. Em Gênesis 19, 24 ao 25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação da terra. Sodoma e Gomorra eram cidades ricas, mas corrompidas pelo pecado. Deus avisou Abraão que destruiria as cidades. Abraão intercedeu e perguntou se Deus pouparia as cidades caso houvesse justos ali. Deus concordou em poupá-las se houvesse pelo menos 10 justos, mas não havia. 2 anjos foram enviados para avisar Ló, sobrinho de Abraão, para fugir com sua família. A cidade foi destruída com fogo e enxofre. Mas será que essa história tem comprovação científica? Vamos descobrir. Os pecados de Sodoma e Gomorra. Muita gente pensa que o pecado de Sodoma e Gomorra era apenas a imoralidade sexual, mas a Bíblia mostra que havia muito mais. Em Ezequiel 16, 49 ao 50 Deus fala: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso as eliminei como você viu. Então, conforme a palavra de Deus, além da imoralidade havia falta de caridade e de bondade. Os principais pecados dessa cidade citados na Bíblia. Número 1. Imoralidade e violência. Em Gênesis 19, quando os anjos foram visitar Ló, os homens da cidade quiseram abusar deles. Número 2. Opressão aos pobres. Em Ezequiel 16, versículo 49, eram egoístas e não ajudavam os necessitados. Número 3. Orgulho e arrogância. Eles achavam que não precisavam de Deus. Ou seja, a destruição dessas cidades não foi apenas por um tipo de pecado, mas por uma cultura de corrupção e maldade. Outro mistério diz respeito à esposa de Ló, porque ela virou uma estátua de sal. Em Gênesis 19, 26, mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Por que isso aconteceu? Deus ordenou que ninguém olhasse para trás, mas ela desobedeceu. Olhar para trás pode simbolizar apego ao pecado e ao passado. A região do Mar Morto tem uma alta concentração de sal, o que pode ter contribuído para a crença de que ela literalmente virou uma estátua de sal. Será que foi um milagre ou há uma explicação natural? O que você acha? Deixe a sua opinião nos comentários. O mistério científico. A destruição de Sodoma e Gomorra foi real? Descobertas arqueológicas sugerem que algo catastrófico aconteceu naquela região. A região de Tel El-Rama. Alguns arqueólogos acreditam que Sodoma pode ter sido essa cidade antiga perto do Mar Morto. Encontraram ali evidências de uma explosão, camadas de cinzas e pedras vitrificadas sugerem que um evento extremo aconteceu. Criaram então a hipótese de um meteoro. Cientistas dizem que uma explosão semelhante à de Tunguska, Sibéria, 1908, pode ter destruído as cidades. Ou seja, a Bíblia pode estar descrevendo um evento real que foi interpretado como um julgamento divino. Ou seriam esses meteoros enviados por Deus para destruir as cidades? Sodoma e Gomorra nos ensinam muito sobre justiça, arrependimento e o perigo de ignorar a vontade de Deus. Lembrem-se da mulher de Ló, que não seguiu a vontade de Deus. Jesus mencionou Sodoma e Gomorra como um exemplo para o fim dos tempos. Será que estamos repetindo os erros do passado? E você, o que acha dessa história? Deixe seu comentário e se inscreva para mais curiosidades da Bíblia.